Na semana em que se passou, querido, nós estávamos em Gálatas 5, onde a palavra de Deus nos levou a entender, querido, que liberdade é diferente de libertação. Amém? A palavra de Deus diz, querido, que aquele que é livre não necessariamente ele vive em liberdade. Por isso a ênfase da campanha de dizer a respeito de uma frase que parece simples, mas não é, querido, dentro do mundo espiritual. É uma verdade que liberta, é uma verdade que muda a vida, é uma liberdade profunda, querido, que o Espírito de Deus está nos levando a compreender. Quando nós lemos Gálatas 5:1, e nós vamos permanecer dentro de Gálatas 5, num outro versículo que o Senhor nos levou, mas Gálatas 5:1, para tantos visitantes que estão aqui, para talvez você que não esteve na quinta-feira passada, o Senhor nos levou a esse texto bendito que diz: verdadeiramente Cristo nos libertou. E em seguida ele diz: e não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5:1, estáis, pois, firmes. Esse caminho é para corajoso, viu, querido? Firme, coragem, meu irmão. Estáis firmes na liberdade, na maneira de viver com que Cristo nos libertou. E não torneis, não volte para debaixo do jugo da servidão. Nós aprendemos, querido, desde o primeiro momento em que essa campanha ela foi trazida à existência, nesse tempo tão oportuno, o Espírito do Senhor tem dito a mim e tem dito a essa igreja, que ser livre não necessariamente é ter uma vida de liberdade. É a visão do Cristo abrindo na cela, a porta. É a visão do que João teve na ilha de Patmos, quando ele mesmo escreveu: ah, Filadélfia, sobre ti, ou melhor, diante de ti, eu pus uma porta também aberta. E quantas vezes o Senhor tem dito isso para nós? Está diante de ti, está aberto. O que você tem para viver, eu também tenho para te dar. Esse amor que você tem por mim, eu também tenho por você. E esse amor já é provado. Então a Bíblia diz, meu irmão, que tudo, absolutamente tudo, que o Senhor pensa a nosso respeito, é para o nosso bem. Não tem nada acontecendo na nossa vida que não seja para edificar, que não seja para crescimento, que não seja para tornar você alguém melhor do que foi ontem, melhor amanhã do que está sendo agora. E essa porta faz parte do projeto todo de Deus, porque o projeto do Senhor, de Jesus descer, querido, como homem, foi de resgatar, pastor? Claro que foi. Foi de redenção, sim, de pagar o preço, de rasgar a dívida. E quando nós falamos de redenção, nós apontamos para o céu, porque é para salvação, querido. É para um lugar que eu tenho certeza que eu e você iremos morar. Amém, querido? Minha casa, minha morada eterna é o céu. Aí eu vou dizer de novo, se alguém me perguntar: pastor, não é lá no Ressurgemos, na entrada da cidade? Não, querido, você está enganado. Minha morada é o céu. Amém, querido? Você sabe que tem gente que nem passa perto, porque tem medo que alguém puxa para a perna. Querido, você não vai morar ali. Tua morada é o céu, querido, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: tua morada eterna é o céu, meu irmão. Aleluia. No plano de Deus, quando eu aceitei Jesus, quando Ele se colocou diante de mim com uma porta aberta, eu disse sim para Ele, eu reconheci, eu me tornei livre. Livre de quê? Da escravidão, da algema, da escuridão que havia, de coisas, querido, que hoje você olha e você diz: mas como é que eu poderia não ter percebido antes? Querido, você era cego. Nós éramos cegos.
Quando o Senhor nos libertou, querido, um processo maravilhoso aconteceu. O sangue veio e nos libertou. O sim no mundo espiritual, o reconhecer Jesus como Senhor, não crucificado e não morto, mas ressurreto e vivo, me tornou alguém igual a Ele, com a mente dEle, com o plano dEle. Mas o que Jesus tem, a partir do plano trazido à existência pelo Pai, não é a salvação somente. E eu tomo muito cuidado quando eu digo somente, porque parece que você está diminuindo salvação, mas não é isso não. Salvação é algo glorioso, é algo maravilhoso, mas o plano também é te tornar mais que vencedor. O plano é salvação, mas também é o te tornar mais que vencedor. Quando Jesus, Ele diz, querido, que essa vida que Ele te deu livre é uma vida também de liberdade. É a vida plena. É uma nova maneira de viver. Por algum momento, querido, eu penso que eu tenho que aprender tudo de novo. Coisas que Deus vai me ensinando, essas vão evoluindo, mas todo dia tem novidade. A Bíblia diz que Ele é novidade todos os dias. Uma vida nova. Minha vida não é mais a mesma. Eu costumo dizer que alguns de Jaguariúna às vezes me encontram, além de dizer, oh, você está mais gordinho, eles também dizem, eu te conheço. E eu logo penso dentro de mim, você não conhece mais. Eu sou uma outra pessoa. Você também, querido. Diga para o teu irmão, eu sou uma outra pessoa. Aleluia. Do pouco da história que eu conheço tua, é verdade. Você é uma outra pessoa. E às vezes, querido, quando os irmãos começam a contar, né, do passado, eles dizem de como eram, do que faziam, eu falo, não é possível. Você, e eles contam às vezes, né, não com saudade, mas dizendo, Jesus foi maravilhoso. E eu fico só dizendo, é verdade, foi mesmo, olha, foi mesmo. Jesus é maravilhoso. Processo é de libertação, sim, mas também é de liberdade. E é isso que Paulo está entregando de uma forma muito delicada à igreja que estava em Gálatas. Ele vai escrever em outras cartas também, meus irmãos, a respeito dessa liberdade, dessa nova maneira de viver. Mas ele tinha que tomar um cuidado muito grande, porque ele mesmo escreve dizendo, havia os fracos e havia os fortes. Ele escreve que na igreja, uma igreja que não mudou, existiam os que estavam bem fortalecidos, mas existiam também, querido, aqueles que num sopro desapareciam. Eu lia João, querido, para minha edificação essa semana, e Jesus dizia, eu sei que vocês estão duvidando, vocês estão me seguindo, vocês se dizem meus discípulos, mas vocês não creem. Quando Jesus disse isso, eles falaram, é verdade. Todos eles saíram. Os que duvidavam, voltaram para trás. Ele perguntou para os 12 discípulos, mas vocês também vão voltar? Aí o Pedro disse, não, mas só o Senhor tem um caminho de vida eterna. Para onde que eu irei? Para onde que eu vou? Mas teve quem voltou? Teve muitos. Muitos que disseram, eu não acredito. Jesus acabava de dizer para eles, olha, tem que comer da minha carne, tem que beber do meu sangue, a minha carne é vida, o meu sangue restitui a vida que você precisa. E ele falava dessa forma, eles não entendiam, eles não criam. Eu falava, mas como é assim, comer a carne dele, o que ele está falando? A vida em Cristo é um mistério, meu irmão. Viver em Jesus é um mistério todo dia. Como é que chega? Não sei, mas chegou. Como é que abre? Não sei, mas abriu. Estava fechado todo o tempo ontem, mas hoje está esse céu de brigadeiro. Cadê aquela nuvem? Aí eu não sei, enquanto eu dormia passou. Cadê aquele tumor? Desapareceu. A vida em Jesus é um mistério. Mas não estava no vermelho? Mas foi lá, tem o que você precisa. Diga para o teu irmão, a vida em Cristo é novidade todo dia.
Não é, querido? Quem poderia dizer é verdade, pastor? Minha vida está sendo novidade todo dia. Não tem sido? Essa vida maravilhosa. Daqueles que se tornam fortes, convivendo, amando, fazendo do Cristo a pessoa principal. Mas nesse momento da igreja, ela era uma igreja que muitos se julgavam fortes, seguindo as leis dos patriarcas, as leis de Moisés, a lei da religião judaica. Então eles eram tão, querido, engessados na lei, que eles não tinham uma vida de liberdade, porque a lei conduzia tudo. A lei era o plumo, a lei era o aio, a lei que direcionava. E eles se tornaram religiosos, baseados não numa experiência com Deus, mas na lei. E estes que seguiam corretamente a lei, eles se julgavam fortes. E o Paulo tinha uma palavra para eles também. Mas os que eram fracos também faziam parte da igreja, porque tinha fraco, tinha forte. Não é o caso de ser joio e trigo, viu, querido? É trigão e triguinho, não é? Se for usar a comparação, é muito trigo e um punhadinho de trigo. É um pão lindo, um mirradinho. Não é pão. Então tem que ter zelo, querido. O fraco e também com aquele que se diz forte. Qual que é o segredo, querido? É o Espírito Santo convencer de que ninguém é muito forte a ponto de não precisar, e ninguém é muito fraco a ponto de não dobrar o joelho e dizer: Pai, eu sou muito, mas muito fraquinho. Todos somos fracos, viu, querido? É o forte que tem que ser fraco, é o fraco que tem que reconhecer que é fraco também. Não existe fortes entre nós, a não ser Ele. Ele te faz, vou dizer de novo, você completa. Ele te faz, Ele te faz, Ele me faz forte. Mas no caso aqui, querido, não é questão de ser forte nele, é os que eram da lei e os que não eram da lei. Paulo chama dos fracos. Um sopro, eles iam. Aí tem uma luz lá fora. Aí vou lá ver o que está acontecendo. Aí tem alguém lá que está chamando. Parece que a festa está boa. Aí eu vou lá. Sabe os fracos? Que eu convido do mundo balança. É, querido, tem isso. Na igreja ainda tem? Às vezes tem. Aquele que não está tão firme, aquele que não está tão forte, aquele que não está tão na convivência do Espírito, que um convite do mundo balança. Esse Paulo está dizendo é fraco. E o que está muito na religiosidade, ali na lei, o Paulo disse: esse também tem problema, eu vou falar com ele também. E aí Paulo prega dizendo para Gálatas: a vida que nós temos em Cristo é uma vida livre, maravilhosa, uma vida simples. Aí precisa decorar toda a Torá? Não precisa. Precisa fazer a circuncisão? Não precisa. Mas como assim? Então não precisa mais viver debaixo do peso da lei, porque agora o tempo da graça chegou. Preciso contar minha vida inteira para ele me aceitar, pastor? Não precisa não. Só precisa reconhecer ele. Preciso descrever o que eu fiz, o que eu deixei de fazer? Não, querida, é só se arrepender. Arrependimento não é remorso, você já aprendeu. Arrependimento é confessar e deixar. Amém, querido? Dizer: não, Jesus, eu vou te seguir. E eu vou te seguir de verdade. Mas o tema verdadeiramente livre ou liberdade não era um tema muito fácil de dizer. Porque pensa, querido, dizer para o que era forte dentro da religiosidade que ele poderia afrouxar a lei, não dar mais light. Eles não compreendiam aquilo, mas viviam na lei, debaixo de um domínio de servidão. Porque não se engane, viu, querido, a religião, ela também escraviza.
A tradição também escraviza. Então que vida Jesus tem para nós? Uma vida de liberdade. Às vezes você pergunta para o mundo lá fora, eles falam assim, mas de novo na igreja? Você vai quantas vezes na igreja? Quando eu digo, querido, que eu vou 4, 5 vezes, eles quase caem. Eles quase desmaiam. Eu falo, mas como assim? Não é só domingo de manhã? Quando você diz que tem culto que dura 3 horas, aí eles caem de verdade. Quantos que você convida, querido, e eles dizem, mas vai demorar? Vai demorar? Quase que eu pergunto para eles, você que está demorando para vir? Não é? Você está demorando uma vida inteira, abençoado. Você está aí nessa coisa, né? Igual a moça que contou. Ontem ela contou que tinha um parentesco lá, que ouviu o louvor no carro, e aí o filhinho dela na cadeirinha, dançando junto. Ela perguntou para a mãe da criança, teu marido também é religioso assim? Porque o filho tá, né? Filho de crente, crentinho é. Você já viu esse ditado? Então, já está, né, fazendo festinha atrás. É louvor de adoração, né? Nós todos somos do Senhor, nós amamos louvor. É. E não por acaso, mas na cristocidência do momento, hoje tem culto. Você não quer ir? Ela falou, pode ir, pode, lá é livre. Ela falou, então tá bom, eu vou. Mas sabe-se lá que ela foi para casa, voltou para casa, ela voltou para o trabalho, depois ela combinou de ir buscar à tarde, né? Aí quando ela estava chegando, ela percebeu que aquela que falou que ia, correu, escondeu. Foi para o quarto. Falou, não, eu tenho que ir lá no quarto, porque eu tenho que pegar uma roupa lá. A hora que ela estava indo para o quarto, ela foi para o banheiro e se trancou. Aí ela olhou o horário, faltava 20 minutos, ela bateu na porta e falou, então, fulano, a gente vai pro culto, você quer ir? Falou, sabe o que é? Você não vai ficar chateada dentro do banheiro com a porta trancada. Não há luta, querido. Sabe o que é? Então, meu namorado me chamou hoje para comer um lanche. Não vai dar para ir. Qualquer dia nós vamos. E sempre o homem tem outra prioridade. E sempre ele tem algo mais importante. E você está aqui, querido. 3, 4 vezes por semana, louvando o Senhor e dizendo que é pouco. Não é uma obra maravilhosa? Você é ser livre, querido. Livre para adorar, livre para contemplar. A liberdade que Cristo nos dá não é um apego por religiosidade, senão ninguém suportaria. É por isso que eu digo, querido, que ministério sem graça é peso. Vou dizer de novo, ministério sem graça é peso. O homem pode até subir no altar e falar, não, eu vou levar e vou fazer essa igreja, mas faz, que ele faz nada. Sabe por quê? Porque não aguenta o peso. Se não tem unção, capacitação, muito menos. Se não tem graça, querido, porque quem dá crescimento você pode plantar, você pode, mas eu vou tornar essa terra bem arada, porque eu sei arar, ok, vou escolher a semente, maravilhoso, vou voar todo dia, vai até crescer a plantinha, mas fica mirradinha, e você fica olhando lá, esperando aquela abençoada dar fruto, e não dá, porque não tem favor. A vida que Deus planejou em Cristo para mim e para você é plena. Com a certeza de dar fruto toda. Com a certeza de andar em liberdade toda. Com a certeza, pastor, de que eu vou vencer essa tribulação. Se você permanecer firme, toda. Com a certeza de que nada vai faltar, toda. Ai, às vezes tem um medo. Querido, a coragem não é a ausência do medo. Às vezes medo você pode até ter. Mas corre para ele e diz, estou com medo. Aí ele acaricia teu rosto. Aí você fala, Deus, o Senhor está aqui. Não é assim, querido. Pergunta para quem tem intimidade com Deus, você vai ver, querido. É o perfume dele, é a carícia dele, é o falar dele, é o passou aqui. Você sente ele o tempo todo. Ele é Deus. E eu sou filho dele.
Diga para o teu irmão, Ele é Deus. E eu e você somos filhos dEle. Não era fácil o tema, querido, dizer para o crente que estava firme na religiosidade, dizer, olha, eu tenho liberdade. Como também não era fácil dizer, porque aquele que estava fraco na fé, dizer, olha, em liberdade. Ele corria para o mundo. Se você disser, querido, para aquele que está mais ou menos na igreja, a vida em Jesus ou a vida em liberdade, ele entende liberdade como libertinagem. E ele corre para o mundo. Aí tem igreja que pode tudo? Tem, querido. Desde que o membro fique, pode fazer o que quer. Do que adianta essa igreja se ele vier buscar ela ficar? O que adianta, querido, ser igreja se ele voltar e você ficar? É por isso que em Gálatas 5, no verso de número 13, ele vai dizer, querido, para a igreja que estava ali também. No verso 1 ele diz, olha, foi para a liberdade que Cristo te libertou, não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ele falava do jugo da lei, do peso da religiosidade. Você precisa viver assim. Mas no 13 ele também diz para os fracos, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar-vos ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Você percebe, querido, que parece dois povos diferentes numa mesma igreja? Para um ele diz, olha, o peso da servidão não volta para lá. O peso da lei, você pode viver uma vida em liberdade, amar Deus, servir ao Senhor em liberdade. Mas ele diz também para os fracos, meus irmãos, todos nós somos chamados para a liberdade, então não usa a liberdade para dar lugar à tua carne. Diga para o teu irmão, não use a liberdade que Cristo te deu para dar lugar à carne. Tem vida que usa isso? É claro que tem. Pessoas, querido, que elas em Cristo, elas passam a se sentir melhores. Que a libertação da prisão é uma coisa maravilhosa, não é? Não tem mais algema. Aí diz amém, querido. Não tem nada que te prenda mais. Amém, querido? E a cela foi aberta. O jugo foi tirado. O jugo que você tem é dele. Mas é como? Leve suave, nem percebo que está sobre mim. É mais para andar junto. Você já aprendeu, o jugo dele é mais para andar junto. Que peso que tem? Nenhum. Maravilhoso. Mas essa vida em liberdade, querido, essa libertação que primeiro acontece, essa cura, esse levantar de novo, esse abrir a porta, esse unir de novo, às vezes, querido, parece que todo problema acabou. E aí as pessoas, uma vez curadas, às vezes elas escolhem voltar, porque já não se precisa. Porque a vida de liberdade é tão boa, mas tão boa, que às vezes nós damos ocasião à carne. Eu vou dizer de novo, querido, que a vida em Jesus é tão maravilhosa, é tão vencedora, diz amém se você crê, que se não tomar cuidado, querido, dá ocasião à carne. É isso que Paulo está tomando cuidado, em dizer aos fortes e aos fracos. Aos fortes, não precisa viver mais debaixo da lei. Aos fracos, cuidado com essa carne. O tema não é fácil. O tema, querido, é um tema que deve ser digerido, querido, e deve ser degustado. Que vida é essa que ele tem? Uma vida temperada. Não é muito nem menos. Uma vida livre. Que vida é essa? Eu aprendi, querido, que a vida que é temperada é a vida no Espírito. Que o Espírito me diz o que fazer.
Porque se perguntar para uma determinada religião, ela vai dizer, não faz. Se perguntar para outra, igreja crente, viu, querido, de Deus, a outra vai dizer, faz. E aí os membros, querido, que estão chegando, eles ficam perdidos, porque não tem intimidade com o Espírito Santo. Mas é ele falando, ou foi uma coisa da minha cabeça? Porque no começo é assim. Ou falar do Espírito Santo sempre foi algo audível para você? Para mim não, fui aprendendo. É ele. É igual Samuel. Teve que chamar várias vezes para entender que era Deus chamando. E ainda com instrução de profeta. Então é pegando um pouquinho de cada um, querido, porque juntos nós somos mais fortes. Amém, querido? É a instrução de cada um, a experiência de cada um. Olha, foi assim comigo. Foi. Olha, não é que está acontecendo assim comigo também? E aí nós vamos andando com Cristo, ganhando intimidade, se rendendo ao querer dele. Não é, Wilson? Se rendendo à vontade dele, ele vai transformando cada um de nós. Nós nunca mais nos tornaremos a ser quem nós éramos. Ele fala, e eu sei que é ele falando. Ele instrui, eu sei que é ele instruindo. Então, querido, essa coisa do outro dizer não pode, e o outro diz pode, é uma confusão. Por isso que ele sempre aponta como fazer. Ele sempre aponta. Essa liberdade em Deus. Essa coisa de fazer e doer. Porque dói, né, querido? Quando desagrada, não dói? Ainda dói, querido? Quando desagrada, dói? Nós ensinamos na escada da fé que o pecado, ele pode ser cometido, querido, sem a pessoa ter conhecimento que é pecado. E dói, claro que dói. E quando ela fica sabendo que é pecado, então dói mais ainda. E essa pessoa que é de Deus, ela vai pedir perdão. E ela aprende que aquilo ela não faz mais. Ou não deve fazer mais. Mas para no estágio do pecado, não tem transgressão. A ocasião, a carne, querido, ela faz com que aquele que peca, às vezes torna a pecar sabendo. A transgressão não é o pecado sem saber, mas é a coisa que você olha e diz, está errado, não deve passar, mas quer saber, não tem ninguém vendo, eu vou fazer. Isso é transgressão. E dói menos. Até que entra no estágio da iniquidade. A iniquidade é o quê? Pecado repetitivo. E dói. Querido, se o homem ficar pecando o tempo todo, se ele ficar prostituindo o tempo todo, daqui a pouco ele nem pensa em mais nada, querido. Porque não dói mais. Não dói mais. É quando a carne tomou o lugar do espírito, querido. Tomou o lugar dos sentimentos. Por isso que o Senhor está dizendo, olha, essa liberdade que eu estou te dando, não é para voltar para o mundo. É para viver sem peso. Mas você nem parece crente, que às vezes a ideia de crente deles, né? Esses dias eu cheguei num lugar e falei, mas você é tão novo, você é pastor? Você esperava quem? Barba branca eu tenho, cabelo branco você já tem. O que você quer? Não falei isso, claro que não, né? Mas eu penso que ele esperava um de 80, 90 anos. Mas você usa brinco? Você faz chapinha? Você tem televisão em casa? Por que você está falando isso, pastor? Não é apontando para nenhuma religiosidade não, querido, porque todas elas, se é de Deus, é de Deus. E tem um irmãozinho para ir para o céu, tem que servir lá. Mas eu estou falando, querido, que a vida em Jesus é uma vida em liberdade. O peso é o homem que coloca. Eu me lembro de um irmãozinho que se converteu, trabalhava junto comigo. Turno da noite, terceiro turno, eu trabalhei 10 anos na Antártica, antiga Antártica. E à noite eu passava na máquina dele lá, ele estava operando, eu era eletricista, e ele sempre arrumava um jeito de ir lá ver a máquina dele. Ele me chamava pelo rádio e eu ia lá. Eu falei, querido, fala, o que tem a máquina? Não tem nada não, vamos conversar. Vamos conversar. Até que uma noite ele disse assim para mim,
eu me converti. Eu falei, fui num culto. Eu falei, que coisa maravilhosa. Você se converteu. Eu fiquei muito feliz, porque nós falávamos mais de Jesus do que qualquer outra coisa naquelas noites, naquelas madrugadas. Só que ele disse assim, pastor, eu cheguei em casa, eu tirei tudo. O que você tirou? Imagem? Não, tirei televisão, quebrei tudo. Eu falei, o que sua mulher achou disso? Aí ela ficou louca da vida comigo, mas eu vim trabalhar. Mas não passou 3 meses, ele estava comprando TV de novo. O controle está na tua mão, querido. Porque se for quebrar toda a televisão que está lá dentro de casa, vai ter que quebrar celular também. Porque está muito mais fácil ver, né? Mas ninguém vê, pastor, aqui. Na sala todo mundo vê. Ele vê tudo. Mas não posso fazer? Querido, você pode fazer tudo que você quiser, mas nem tudo convém. A vida em liberdade, querido, é a vida que você às vezes faz aquele teste com o seu filho, né? Eu vou ver até onde vai. Posso ir? Você pode ir, mas tem hora. Tá bom, vamos combinar. Que hora você volta? 8h30 da noite. 8h30? Você tem 15 anos. Vai voltar cedo. Quando eu era jovem, querido, eu já tinha quase 18 anos. Minha mãe falava, 10 horas da noite você está aqui. Eu chegava 10h10, ela puxava minha orelha. Ela está aqui, ó. Hoje a juventude está saindo 10 e está voltando 6. E o que tem na madrugada, pastor? Eu não sei, meu querido. Eu nunca vivi nela. Mas algo bom eu penso que não deve ter. Do que você está falando? Estou falando da maneira de viver. Que você pode tudo, querido. Mas em Jesus você vai escolher o que de verdade tem valor. O que tem valor hoje para você, pastor? Vai ficar em casa, querido, com a minha família. E vai fazer o quê? Nada. Do lado. Teve a conferência de casais agora. Os irmãos me convidaram, claro que convidaram. Fiquei 3 dias, querido. Um saco, barriga para cima. Sem fazer quase nada. É maravilhoso. Vida em família é maravilhoso. Tem gente que fica no bar falando que não suporta. Será que é essa vida que você tem? Eu creio que não. Não tem prazer de voltar para casa, querido? Eu tenho prazer de voltar para casa. Você também? É isso que a palavra está dizendo. Não é o peso da lei, não é o peso da religiosidade. É que crente é esse que vai toda hora? Não é peso, é maravilhoso. E você precisa contar isso. Costumo dizer, querido, que preso é aquele que diz, não, eu tenho a minha cervejinha. Não é assim que as pessoas dizem, você não pode nada. Você é um preso na religião. Não, eu posso tudo. Você que é preso nesse vício, porque se você quiser deixar, você não deixa. É o vício que prende, querido, e é maldito. Mas eu sou livre. Ai, pastor, você não pode tomar uma gelada? Claro que eu posso. Mas convém? Claro que não. Minha caneca de alumínio lepa, que suco, querido. Amém? Amém por isso? Não sei se é do tempo do que suco. Pronto. E é como essa gelada? É maravilhoso. Quando faz raspadinho então, querido. 1 Coríntios 6,12. Estou quase terminando. A vida em Cristo é uma vida de liberdade. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Vou ler quase o texto todo, querido, para você entender.
da vida, do plano que o Senhor tem para nós. Estamos juntos? 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Amém, meus irmãos? Olha o que diz a palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer, querido, o que eu quiser, mas nem todas as coisas convêm. E quem é que vai dizer se convém ou não convém? Intimidade com o Espírito Santo. A igreja aponta? Claro que ela aponta e ela deve apontar. Deve orientar? Claro que sim. Você deve imitar os que são da fé? Também, a Bíblia diz isso. Mas haverão, querido, decisões na sua vida que somente o Espírito Santo é quem vai decidir por você. Eu vou dizer novamente. Existem palavras reveladas? Claro que sim. Sonhos proféticos? Sim. Cremos na manifestação do Espírito para usar pessoas para dizer? Também. A palavra de altar? Claro, amado, estamos aqui para ouvir ela. Eu e você. Mas existem situações que o Espírito Santo vai falar pessoalmente com você. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Querido, percebe que é uma luta? Que o domínio do mundo está tentando dominar você? Ai, pastor, não vou fazer, estou bem, estou livre. É, querido, mas fica firme, viu? Porque se achar que está tão bem para não cair, cai. Se não achar, querido, que precisa de Deus para suportar, cai. De convívio com a igreja, cai. De intimidade com o Espírito Santo, cai. Porque as lutas, querido, os dominadores desse mundo, o próprio nome diz, eles querem dominar. Ainda que você não queira. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Você crê nisso? Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha, porque você tem que cuidar desse tempo, querido. Tomarei, pois, os membros de Cristo, que é o meu corpo, e falo-ei membros de uma meretriz, para uma prostituta usar? Não, por certo eu não farei isso. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma prostituta, uma meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Olha a prisão voltando. Mas o que se ajunta com o Senhor, este se torna um mesmo espírito com o Senhor. Ah, querido, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem cometer, que seja fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo, o que ele é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Por que eu não sou de mim mesmo, pastor? Porque nós fomos comprados por um bom preço. Você foi comprado, querido, você não é dono de você. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem agora a Deus. Aplauda Ele mesmo, querido. Querido, como pastor, na geração que nós estamos vivendo, é um combate todo dia. E às vezes, querido, pessoas fracas ou até mesmo as que se julgam fortes, e elas vêm e perguntam: pastor, por que não pode piercing? Me prova na Bíblia que está escrito. E não tem escrito. Pastor, você é contra a tatuagem? Querido, não é que eu sou contra.
É que eu nasci, querido, a palavra de Deus diz perfeito. Perfeito. Quando a palavra de Deus, querido, ela diz que eu nasci perfeito, eu tenho que tomar um zelo, um cuidado muito grande de trazer qualquer coisa para o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, que não é mais meu, mas é dele, com muito cuidado. Ai, pastor, mas eu orei e o Espírito Santo falou que pode. Então coloca. Eu orei e ele falou, coloca uma argola no nariz bem grandão. Eu falei, então coloca. Amarra 2 pneus na orelha e sai. Coloca, querido. Você não vai me ouvir falando assim, ó, está proibido, não, querido, porque tudo é lícito. Mas se você me perguntar sério, disposto a não fazer, se eu falar para você, ó, o Espírito Santo diz que não, aí a gente conversa. Agora, se você vier para mim e falar assim, ah, pastor, na igreja pode? Aí pergunta para o Espírito Santo. O corpo não é teu, nem meu, é dele. E as suas filhas? Eu tenho ensinado. Ah, mas lá na frente tomou decisão. É delas. Vão ser mais observadas por ser filha dos pastores. Mas a decisão é delas. Eu não sou dono do meu próprio corpo, quanto mais das minhas filhas. Tudo é dele. Mas convém. Tem coisa que não convém. O corpo santo não pode dormir com uma prostituta. O corpo que é do Espírito Santo não convém dormir com outro homem. A não ser o teu marido. A não ser a tua esposa. Aí, pastor, que palavra é essa? Essa é a palavra que alcança a igreja. É para mim e é para você. Porque se está de pé, vigie para que não caia. Esse texto é lindo. Não é, querido? O texto é revelador. De quem que é o corpo? Dele. Então eu aprendi a perguntar para ele. Ai, posso? O Espírito Santo diz, não me agrada. Ele proíbe, ele tem mão pesada? Não, ele é amoroso, querido. Ele também diz, olha, não faz. E às vezes a pessoa insiste, não, eu vou fazer. Ele chega a gemer, diz a palavra de Deus. Gemidos inexprimíveis. Intercessão. Eu penso que ele dá ordem até aos anjos, guarda ele. Um exército de anjos se coloca à frente. Mas o homem insiste, eu vou caminhar. E eles prendem, não prendem. Eles vão se abrindo. Eles estão todos cercando para que você não caia. Mas na cegueira que você até empurra anjo. E você faz. Uma vida de liberdade. Mas eu tenho um dono. Ele te deixa livre porque ama. Quem ama deixa livre, viu, querido? Eu disse no culto aqui passado. Teve a moça que veio dizer, pastor, mas é assim. Pode tocar no WhatsApp, mas pode fazer à vontade. Pode saber o seu número, a sua conversa, mas querido. A minha esposa. Quem ama é uma vida de liberdade. Desconfia? Não. Ama? Sim. Confia? Sim. Protege? Sim. A vida é livre, querido. Eu não preciso trazer mais problema do que os porções de gigantes que se colocam na nossa frente. Vai eliminando, viu, querido? Vai eliminando raposinha. Não é não?
Vai eliminando raposinha. Ah, isso aqui eu vou ficar preocupado. Não, vai eliminando, querido. Vai eliminando, vai tirando da sua vida. Vai enxotando raposa. Edu, o que você está falando? Você vier na escada da frente e fala. Eu termino aqui. Dizendo que o mesmo Paulo disse à igreja de Corinto. Ou não sabeis. Se você não sabia, agora você está sabendo, viu, querido? Que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Repita isso. O meu corpo. Querido, faz até um teatro aí, ó. Bate no teu peito. Diz assim: o meu corpo é templo, é casa, é morada do Espírito Santo aqui na terra. Ele habita em vós, proveniente de Deus, e que você já não é de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Que preço foi esse? Morte de cruz. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quem tem o vício da bebida, naturalmente, querido, vai queimando os órgãos por dentro. Fui atrás de um piso que eu comprei há muito tempo atrás para a chácara. Moço que faz ladrilho lá em Amparo. E eu fui aonde ele trabalhava antes, não encontrei. Aí me indicaram onde era a casa dele. Eu fui até a casa dele. E saiu um moço lá fora, porque ele era muito gordo, muito alto, grande. E saiu um moço muito magro. E eu perguntei para ele: fulano está aqui? Ele está morando aqui? Ele disse assim para mim: não, sou eu mesmo. Eu falei: você é o... Sou eu. Eu fiquei meio assim, perguntar o que ele tinha, né? Mas ele mesmo falou. Eu falei: sabe o que foi, Ricardo? Eu bebi quase a minha vida inteira. Eu fui internado várias vezes. Mas eu tive uma crise de cirrose. O meu fígado está... uma parte muito pequena dele está funcionando. E o médico me disse: olha, se você não fizer um tratamento de 1 ano, mas sem nada de álcool, você não dura 1 mês. Quantos homens faz isso com o seu templo do Espírito Santo? Muitos. Eles prejudicam por dentro, eles enfeitam por fora, eles se misturam, santo com profano. E aí, querido, nós ficamos falando que a igreja é livre, mas ela tem um dono. Você é livre, mas você tem um dono. Eu estou terminando aqui. Você é livre, Ricardo, mas você tem um dono. Diga para o teu irmão: meu irmão, você é livre, mas você tem um dono. Querido, se você pensar dessa forma, se você trazer para dentro de você, eu tenho certeza, muita coisa que você dizia, não vou fazer, você vai passar a dizer, não convém. Amém por isso? Amém, querido? E a vida é de liberdade? Claro que é. Mas eu tenho um dono. Você também? Aleluia.